A música tocava baixa, um piano elétrico misturado a risos controlados e o tilintar de taças. Luzes quentes dançavam nas paredes como recordações bem cuidadas. O perfume dos vizinhos se misturava ao cheiro de canapés recém-saídos da cozinha. Tudo parecia arrumado para a cerimônia de uma nova vida. Flores brancas em vasos altos, velas que tremeluziam com o ar do ar-condicionado, e o rosto do meu marido iluminado por um sorriso que eu já não conseguia ler direito. As conversas eram fios que se cruzavam sem se enredar, pedaços de elogios, perguntas sobre o trabalho, cumprimentos medidos. Eu observava de um canto, a mão apoiada no copo como se segurasse um segredo que ameaçava escapar. Os convidados, colegas, tios, mulheres que um dia trocaram receitas comigo, olhavam para nós com a curiosidade alheia de quem comparece a um espetáculo alheio. Ouvi uma risada alta atrás de mim e pensei em sair, em desaparecer como uma sombra que não aceita aplausos. Foi então que ele se levantou. A sala puxou o ar como se alguém tivesse apertado um botão. Meu marido, de pé ao lado da mulher que agora tinha os cabelos presos num coque perfeito, falou com a voz calma de quem ensaia cada linha. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. E naquele obrigado havia uma plataforma de vidro sobre a qual pendia um abismo. Ele apresentou-a como se apresenta-se um troféu. Esta é a nossa esposa. A sala repetiu o som, como um eco que ganhou corpo. Um sussurro percorreu os convidados. Os olhares trocaram perguntas silenciosas. Eu senti o mundo encolher até caber na ponta dos meus dedos. O copo na minha mão tamborilou. Meu rosto queimou, não de vergonha, mas de incredulidade. Algumas pessoas aplaudiram, mais por educação que por alegria, outras fizeram um sorriso automático, como quem quer participar de uma história sem se molhar. Vi uma câmera de celular erguer-se discretamente. Já pensavam em registrar o momento para a eternidade de redes sociais. Alguém cochichou algo sobre um novo começo, e um tio, sempre prático, fez uma piada seca que quebrou metade da tensão em gargalhadas forçadas. Dentro de mim, um calor ruim começou a subir, um sangue rápido que batia nas têmporas, a língua seca colando-se ao céu da boca. As pernas tremiam, e por um segundo temi desabar. Mas o corpo manteve-se ereto, talvez por costume, talvez por raiva. Vi o sorriso dele, largo e calculado, e a expressão suave dela, tão perfeitamente ensaiada quanto as flores. As vozes ao redor ficaram pequenas, como se eu estivesse dentro de um aquário e os sons fossem ondas contra o vidro. Eu olhei para os rostos que antes sabiam meu nome e vi que, naquele instante, poucos se lembravam de chamá-lo em voz alta. Alguns mantiveram o olhar, outros desviaram. Ninguém sabia o que fazer com a traição servida em porcelana fina. Um pensamento cortou todas as sensações. Aquilo não era um acidente, não era um mal-entendido. Era uma escolha dele. E cada palavra proferida no microfone era uma punhalada ante a plateia. O calor do sangue deu lugar a uma calma afiada, como lâmina. Minha boca, finalmente, não estava mais seca. Eu conseguia pensar com clareza perigosa. Respirei. No fundo, sabia que ficar ali, permitindo que aquele momento se congelasse como cartaz de vergonha, seria aceitar a narrativa deles. Não podia, e não queria, deixar que a versão deles fosse a única a rodar nos corações das pessoas daquela sala. Havia algo que precisava ser dito, um gesto que precisava quebrar a cena perfeita. Decidi, naquele instante, que não seria mais espectadora. Era hora de agir. A sala ainda ecoava das risadas forçadas quando minha mente se afastou do momento presente, viajando para anos de noites em claro e decisões silenciosas. Enquanto eles me viam curvada sobre um prato, com o guardanapo preso na saia, eu revisitei cada reunião que marquei às escondidas, cada contrato assinado em mesas de cafés, cada fornecedor que negociei com o olhar firme de quem não podia depender da sorte. Não foi sorte, foi trabalho. Trabalho que ninguém ali imaginava que eu sabia fazer. Eles viam em mim uma empregada, e por dentro eu guardava a prova de que aquilo não era verdade. Não foi orgulho que me levou a esconder. Foi escolha. Depois de um casamento que rachou e de uma herança que quase foi levada por um primo sorridente, aprendi que o silêncio pode ser proteção. Preferi administrar o império em segundo plano do que repetir a ingenuidade de expor tudo e perder. Mantive as assinaturas sob pseudonimos, deixei que outros falassem em meu nome nas entrevistas, e comprei anonimato com horas a mais de trabalho. Cada planilha bem fechada, cada cláusula bem lida, era um tijolo erguido para minha segurança. No começo, ninguém acreditou quando eu disse que sabia lidar com números. Me subestimaram com a facilidade de quem enxerga apenas o papel que me colocaram. Lembro das reuniões onde minha voz mal alcançava a mesa, e das noites em que voltei ao escritório depois de fingir cansaço,
sentando na penumbra para reescrever planos que mudariam tudo. Era um jogo de paciência. Eu construía, eles aplaudiam a superfície. Eu conduzia a orquestra nas sombras. A empresa cresceu, modestamente, depois audaciosamente, porque eu não buscava aplausos, buscava sobrevivência e autonomia. Havia razões íntimas para manter a identidade oculta. Primeira, confiança quebrada. Pessoas que eu amava e que eu achava sólidas mostraram-se vorazes diante do poder. Aprendi que a exposição atrai caçadores. Segunda, controle. Ao permanecer invisível, eu escolhia os movimentos. Podia fechar portas sem espetáculo, cortar financiamentos com um telefonema que ninguém esperava e proteger funcionários cuja lealdade eu conhecia de verdade. Ter controle significava ter a última palavra, e eu aprendi a valorizar essa palavra. Não vou negar que havia também um traço de orgulho. Era um orgulho duro, forjado nas pequenas vitórias, fechar um contrato às 3 da manhã, conseguir crédito quando todos diziam que era impossível, ver uma fábrica começar a atender pedidos internacionais. Orgulho de quem se construiu sem heranças claras, sem divulgadores de conquistas. Mas esse orgulho era maior que a vaidade. Era a certeza de que, se um dia precisasse, poderia desmontar qualquer mentira com documentos, números e testemunhos. E esse dia, talvez, tivesse chegado. Enquanto os convidados aplaudiam a nova esposa e o marido sorria como se tivesse colocado a cereja no bolo da vergonha alheia, eu senti não humilhação, mas a frieza de quem tem recursos. Aquele sorriso dele, que antes era um martelo contra o meu valor, agora reluzia diante de algo que eu podia calçar como armadura. Eu possuía contratos, registros, contas bancárias, e pessoas que obedeciam a mim sem saberem que serviam a uma mulher que jantava na mesma mesa que eles. Tinha advogados prontos, processos que eu poderia abrir para revelar fraude, contratos que anulavam qualquer declaração pública, instrumentos silenciosos, tão certeiros quanto um corte cirúrgico. Mas não queria que minha resposta parecesse vingança teatral. Não me movo por espetáculo. Movo-me por justiça e por necessidade. Eles tinham fabricado uma história sobre mim. E eu, agora, possuía a caneta para reescrevê-la. A diferença entre eles e eu era simples. Eles acreditavam que sabiam o final da história. Eu sabia que ainda faltavam capítulos. Então, ao empurrar o copo para longe e escutar o tilintar que parecia anunciar a continuidade da farsa, sorri de leve, um sorriso que não buscava aprovação. Havia tempo para palavras e para documentos. Havia, sobretudo, a paciência que me construiu. Talvez, pensei, enquanto a música retomava e as luzes brilhavam como se nada tivesse acontecido, o choque viria quando eu decidisse que era hora de mostrar que a empregada era, na verdade, a dona do lugar. A sala ficou pesada como se alguém tivesse desligado a música no exato momento em que minhas palavras decidiram nascer. O murmúrio que até então preencheu cantos e mesas secou. As pessoas viraram o rosto como quem observa um acidente e tenta não se envolver. Senti o peso daquele silêncio e, por um segundo, a velha insegurança quis apertar o peito. Mas a paciência que me moldou agora funcionava como músculo. Firme, pronta. Levantei-me devagar, com o copo na mão que não tremia mais. Caminhei até o centro da sala, não para implorar, nem para chorar. Para tornar visível algo que eles tentaram enterrar na risada. Meu marido arqueou a sobrancelha, confuso, como se eu fosse um detalhe inesperado num roteiro que ele pensava controlar. Ela ficou pálida, o coque levemente desfeito por um fio solto que denunciava sua pressa em entrar na vida alheia. Boa noite. Minha voz percorreu o salão e encontrou ar nos cantos mais distantes. A plateia tem perguntas. Alguns risos nervosos, outros, apenas olhares. Primeira pergunta: quem aqui pensou que eu sou apenas a empregada? Houveram respostas abafadas, ninguém ousava falar alto. Respirei, e disse: pois bem. Vou esclarecer uma coisa agora. Puxei do bolso um cartão, simples, com a logomarca que poucos naquela sala reconheciam, e o meu nome impresso em letras firmes. Eu sou a fundadora e proprietária majoritária da Verdemar Comércio e Indústria. As palavras saíram com a cadência de quem repetira a declaração sem que o mundo a ouvisse, até que agora ouviria. Mostrei o cartão. As mãos que antes seguravam taças ergueram celulares. Um gerente que eu chamara discretamente dias antes levantou-se do fundo da sala. Aproximou-se com passos medidos e depositou sobre a mesa um envelope com cópias de contratos, atas e um balancete. Havia selos, assinaturas e o carimbo da minha advogada. Aquilo era documento. E documento não mente. Meu marido corou, mais por surpresa que por remorso. O que é isso? Ele perguntou, a voz vacilante, tentando recuperar um tom que não existia mais.
Isso é o que garante que você não é o dono das histórias que inventa, respondi. Você mentiu para esta sala. Você apresentou outra mulher como a esposa de uma família que você jurou proteger. Mas aqui estão as provas de que eu sou a dona do lugar que você desrespeitou. Apontei para os papéis. E, pela mesma razão que você se acha no direito de mentir, eu tenho autoridade para agir. O gerente, Pedro, velho conhecido, rosto fechado pela lealdade e pelo profissionalismo, pegou o telefone, discou e, sem levantar a voz, disse: Segurança, favor comparecer ao salão A. 2 civis que protagonizaram agressão moral precisarão ser escoltados para fora. Temos autorizações da administração. Bastaram palavras curtas. A simplicidade foi a arma mais cortante. O marido tentou rir, tentou desqualificar. Você está louca, isso é uma festa privada. Privado não anula direito, respondi. Você violou acordos contratuais e participou de declarações falsas com repercussão pública. Está despedido. Olhei para a mulher com o coque perfeito. Você também. A frase saiu como sentença. As palavras bateram na mesa e ricochetearam pelo salão. Despedidos. Alguns convidados trocaram olhares surpresos. Outros sussurraram sobre processos e repercussões. Eles tentaram protestar, levantar a voz, usar charme. Tudo parecia teatro barato diante da documentação e do tom seco de quem tem respaldo. Eu não queria humilhar. Queria responsabilizar. Abri o envelope, deixei as cópias à vista de quem quisesse ver. Contratos com carimbos, transferências bancárias, atas onde meu nome aparecia em decisões que orientavam a empresa. Um clique. O sistema de som, que eu fazia questão de manter sob contrato, reproduziu uma gravação curta. A voz do meu contador confirmando titularidade e as autorizações para agir em nome da empresa. Foi o som da verdade se impondo. A segurança entrou com discrição firme. Eles não fizeram cena. Guiaram o casal até a saída enquanto eu observava, não com ódio, mas com a serenidade de quem usou as ferramentas corretas no momento exato. O salão voltou a respirar devagar. Olhares antes de pena agora se encheram de respeito contido. Não era vingança. Era ordem. Tinha chegado a hora de reinstaurar a verdade, e eu a fiz valer ali, diante de todos. Ao retornar à mesa, deixei o cartão sobre o guardanapo como um lembrete público. Minha presença não era ocupação subalterna, era autoridade. Respirei fundo. A música, quando voltou, já não parecia preencher o mesmo vazio. Soava como o plano B de uma vida que eu estava retomando. A notícia espalhou-se antes mesmo que os últimos passos do segurança ecoassem no hall. Sussurros dobraram como ondas. Faces se moveram em pequenos intervalos, como cortinas que se fecham e se abrem para ver o que restou da cena. Alguns convidados se aproximaram, olhos curiosos, bocas seladas por etiqueta. Outros recuaram, cruzando os braços como quem escolhe neutralidade. Havia quem sussurrasse condenação pelo escândalo e quem, como velhos aliados, buscasse justificar o gesto do marido. Mas a argumentação soava frágil ao lado dos papéis dispostos sobre a mesa. Meu marido ficou petrificado numa espécie de vermelho que não vinha só da vergonha, mas do reconhecimento tardio de que sua performance havia fracassado. Viu por um instante tentando recompor a pose, buscar um comentário espirituoso que aliviasse, mas as palavras não nasceram. A angústia murchou seu sorriso. Depois, quando a compreensão de perda bateu, surgiu uma expressão baixa, quase infantil, que ninguém lhe daria abrigo para cultivar. Era a queda do homem que se julgara autor do roteiro, e agora se tornava personagem secundário da própria disfarçatez. A mulher que havia sido apresentada como a esposa reagiu com ira contida. Seus olhos, antes calculados e seguros, faiscaram num azul frio. As mãos tremiam no clutch que apertava. Houve um momento em que ela tentou falar, reivindicar posição, atribuir culpa a mal-entendidos, mas cada tentativa soava mecânica, como palavras emprestadas de um script que já não se encaixava. A raiva dela não era apenas pela expulsão, era pelo desmascaramento público, a perda da imagem cuidadosamente construída. Vi-lhe a face arroxeada por ressentimento, um misto de fúria e pânico. Alguns convidados trocaram olhares rápidos, avaliando se deviam tomar partido. A linha que separava apoio e repúdio começou a se desenhar. Os grupos se organizaram como raças de opiniões. Havia quem me lançasse um olhar novo, surpresa que beirava admiração, e quem erguesse sobrancelhas em reprovação pela cena. Uma prima aproximou-se, segurou minha mão com força, e sussurrou. Fiquei sem palavras. Um colega de outrora me lançou um olhar cúmplice e, sem precisar falar, ofereceu seu apoio com um gesto discreto. Mas também senti o peso de olhares que evitavam contato, como se minha revelação criasse um desconforto que muitos preferiam esquivar.
Dentro de mim, a sensação era complexa, uma corrente de alívio claro. Alívio por ter encerrado a mentira em público, por não permitir que o engano permanecesse como verdade incontestável, misturava-se a uma tristeza profunda. Não era apenas a perda do casamento que eu lamentava, embora esta doa, mas a constatação de que tantas memórias compartilhadas agora teriam um filtro novo, a traição que corrompeu o balanço de anos. Lembrei-me de tardes simples, de promessas pequenas, de jantares que pareciam dizer nós. Aquilo tudo pesava agora com um verniz de engano. Havia liberdade, sem dúvida, mas a liberdade vinha acompanhada de um preço: a dissolução do que eu achara real. Permanecer na festa ou partir era uma decisão carregada. Optei por ficar, não por espetáculo, mas para observar como a história se recalibrava diante dos outros. Permanecer permitia que os fatos tivessem testemunhas, que a verdade não fosse apenas minha, sussurrada em um corredor, mas dita em voz alta, com testemunhas de mesa. Ficar foi também gesto de dignidade. Recusar o papel de vítima que foge para chorar nos bastidores. Mantive a postura ereta, as mãos repousando no colo, a expressão contida. Cada movimento foi medido, um aceno breve aqui, um olhar de agradecimento ali, mínima etiqueta que preservava a compostura. Algumas pessoas se aproximaram para comentar, outras enviaram mensagens rápidas, e logo o salão começou a retomar sua programação, mas com uma textura diferente. Os risos eram menores, as conversas mais cautelosas. Percebi, em olhares dispersos, a recalibração. Eu não precisava gritar vitória. A verdade se impunha sozinha. Não sorri. Não pulei. Apenas respirei. A verdade não precisa gritar. Ela apenas se impõe. ChatGPT cede. As semanas que se seguiram não foram feitas de cenas grandiosas, mas de pequenas providências que pesavam como pedras no bolso. Logo na manhã seguinte à festa recebi a primeira ligação longa. A voz contida de um primo, que tentou emendar palavras de apoio com perguntas veladas sobre o que eu faria agora. Vieram também mensagens cortantes de cunhados, cheias de acusações veladas. Alguns amigos antigos desligaram sem dizer adeus. A casa, que antes pulsava com rotina, virou campo de decisões práticas. Mudar fechaduras, revisar senhas, separar documentos importantes em caixas lacradas. Cada ação repetia a mesma frase: proteger, como se a repetição fosse a técnica para esquecer o trauma. Houve quem sugerisse um acordo rápido, uma saída silenciosa que valesse menos fama e mais paz. Eu considerei, por alguns minutos, esse caminho que prometia diminuir o ruído público. Mas a ideia de silenciar verdades em troca de paz me soou absurda. Dizer basta tem um preço. Mas viver sem ele era um imposto maior. Então comecei a montar o tabuleiro: advogado, reunião com o Departamento de Recursos Humanos, porque a confusão tinha ramificações profissionais, e um plano para comunicar colaboradores e parceiros sem transformar tudo em espetáculo. A conversa com meu advogado foi direta e sem romantismo. Sentados numa sala com janelas altas, falamos de separação, partilha de bens, e medidas necessárias para evitar danos corporativos. Não queremos um tribunal de opinião pública, disse ele, mas precisamos garantir que sua posição, pessoal e empresarial, esteja segura. Redigimos notificações, medidas administrativas e uma carta para a direção da empresa que havia sediado o evento, solicitando uma ata formal do ocorrido e solicitando que o episódio fosse registrado sem distorções. O processo era burocrático e administrável. Ainda assim, cada assinatura exigia um pedaço de coragem. As chamadas vindas de amigos foram um termômetro inclemente. Uns chegaram com flores e silêncio, outros, frios, com justificativa sobre lealdade familiar. Uma antiga colega me questionou se eu não havia exagerado. Uma vizinha deixou um bilhete com uma frase que mais doía pela condescendência: tantos anos, que pena. Pior foram as mensagens anônimas, sugestões veladas de vingança, ameaças que nunca chegaram a se concretizar, mas obrigaram-me a instalar um sistema de segurança e a relatar o conteúdo a autoridades competentes. A humilhação pública gerava sombra longa. Sentia o peso de olhares na rua, deduções apressadas em conversas de mercado, o rumor discreto que se alimenta de meios tons. Em casa, a divisão foi prática e emocional. Ele propôs uma separação imediata. Eu respondi com a serenidade de quem já decidirá. Se isso for o melhor para a verdade e a ordem, então sim. Não havia espetáculo em nossas despedidas, só papéis a assinar, frases neutras e o desprezo do que antes tínhamos chamado de nós. Entreguei chaves, concordamos em solicitar mediação para decidir disposições mais delicadas. Tudo feito com a formalidade de quem prefere arrumar questões a alimentar mágoas. Procurei uma amiga de longa data, Ana, e, naquela tarde,
Nos sentamos com chá quente e silêncio cúmplice. Falei sem dramatizar. Deixei que as palavras secassem sobre a mesa. Você fez o certo, ela disse, segurando minha mão. Lembrei-me do quanto você trabalhou. Isso era fraude emocional, e você não precisa carregar as consequências sozinha. O reconhecimento simples foi remédio, não apagava a dor, mas validava o caminho. No trabalho, cuidei das comunicações internas. Reuni a diretoria, expliquei os fatos e pedi que políticas fossem reforçadas para que eventos institucionais não fossem palco de agressões pessoais. Houve resistência, claro, quem teme exposição evita tomar partido, mas também houve apoio prático, colaboradores que me prestaram depoimento, gestores que confirmaram condutas, e um gerente que sentou comigo para redesenhar protocolos de segurança e imagem institucional. As repercussões foram reais, convites cancelados, olhares que demoravam a recuperar normalidade, e um tempo de reconstrução social. Ainda assim, a cada medida tomada, legal, doméstica ou emocional, eu sentia a restauração lenta de um centro que quase me foi arrancado. Não era vitória ruidosa, era trabalho de reparo. E, ao fim de cada dia, quando as luzes da casa acalentavam o silêncio, eu repetia para mim mesma a verdade que agora custará caro. A escolha de falar custou. Mas o preço serviu para algo maior, para manter íntegro aquilo que, no fim, era apenas meu. Abri a porta do apartamento naquele sábado como quem volta a um território conhecido e, ainda assim, precisa desenhar novas fronteiras. Havia silêncio, mas um silêncio que não pesava. Era um compasso onde eu podia ouvir meu próprio fôlego. Comecei pelaquilo que parecia mais simples. Arrumar a estante da sala, guardar tralhas antigas, separar roupas que não mais me serviam. Ações pequenas que, aos poucos, redesenhavam a casa como um espaço só meu. Cada objeto realocado era um pouco de mim reencontrado. No primeiro domingo decidi visitar o banco de sempre com paciência profissional. Fui ajustar contas, revisar autorizações e afirmar, em silêncio burocrático, que a empresa seguiria sob minha direção. O trabalho tornou-se novamente um ancoradouro. Voltar às reuniões com a equipe trouxe um alívio prático, não o tipo de alívio explicado em belas frases, mas aquele de ver metas retomadas, fornecedores respondendo ao meu e-mail e um relatório que, por si só, reconstituía plausibilidade ao dia. Reafirmar minha identidade profissional foi, simultaneamente, ato de resistência e de cuidado. As amizades que resistiram tornaram-se lugares seguros. Marquei encontros sem pressa, um almoço com Ana, uma caminhada com um colega que sempre trouxe café e conselhos objetivos, uma tarde numa cafeteria onde li por horas. Reaprendi que proximidade se reconstrói em tempo real, nem tudo volta a ser como era, mas algumas relações reaparecem com mais honestidade. Em conversas longas, contei sem dramatizar, ouvi sem pressa, aceitei ajuda prática quando oferecida. Esses retornos foram sutis, um convite para jantar, um telefonema no meio da tarde, um apoio para uma reunião importante. A rede que me amparou não era grande, mas era verdadeira. Houve rituais que criei para amparar a rotina. Toda sexta, ao fim do expediente, eu preparava um chá especial, erva cidreira, às vezes com um pedaço de bolo que eu comprava de uma padaria pequena, e sentava na varanda a observar a cidade desacelerar. Nos domingos, fui ao banco de trás do parque onde havia um banco antigo, perto de uma árvore que conhecia minhas estações. Sentei nele com um caderno e escrevi pequenas listas, metas, agradecimentos, decisões da semana. Esses rituais, repetidos sem pressa, foram composições mínimas que deram ritmo aos dias. Em uma tarde chuvosa, abri uma gaveta que não visitava havia anos. Cartas antigas, fotos amareladas e bilhetes trocados nos primeiros meses de um casamento que ainda guardava memórias sem mácula. Li com cuidado, não para regurgitar dor, mas para lembrar que minha vida compreendia muitos capítulos. Separei o que valia guardar e o que precisava ir para uma caixa que lacrei com a intenção de não revisitar sempre. A ação foi simbólica e prática. Fechar gavetas também é a arte de permitir que novas páginas sejam escritas. No trabalho, implementei pequenas mudanças que refletiam a nova fase. Reuniões mais diretas, delegação consciente, mais transparência com a equipe sobre processos. Sem entrar em detalhes íntimos, apenas estabelecendo normas para proteger a empresa e as pessoas. Caminhei por fábricas e escritórios com outro olhar. Percebi funcionários que antes pareciam invisíveis e passei a ouvir com mais atenção. Reconstituir a empresa foi reconstituir uma parte de mim que encontrava sentido no esforço coletivo. O corpo também pediu cuidado. Voltei a caminhar cedo, fiz aulas de pilates 2 vezes por semana e aderi a uma rotina de sono que respeitava o descanso. Pequenos atos de cuidado físico foram correspondendo à necessidade emocional de estabilidade. Aos poucos,
Senti a tristeza perder a rigidez e dar lugar a uma serenidade que permitia planos. A reconstrução não foi um grande ato heróico, foi um somar de pequenos acertos. Não neguei a dor, mas aceitei que o final daquele casamento era também a abertura de um tempo onde eu podia escolher, com mais clareza, quem e o que queria ser. Havia dias de nostalgia. Havia dias de riso. Havia, sobretudo, uma sensação crescente de agência. A vida não me havia sido devolvida por completo, mas eu a retomei em passos firmes, cotidianos e voluntários. Ele pediu para conversar 2 semanas depois, por meio de um e-mail curto, educado, quase profissional. Aceitei, não por curiosidade, mas porque a história precisava de um ponto final dito em voz humana. Escolhi um café discreto, na esquina de uma rua tranquila. Quando ele chegou, estava visivelmente mais magro, o olhar mais baixo, o mesmo perfume que um dia me era familiar. Sentou-se sem saber se devia sorrir. Eu apenas o cumprimentei com um aceno breve. Eu errei, começou, a voz presa. Achei que podia recomeçar de outro jeito. Mas me perdi. Olhei pela janela, onde um casal caminhava de mãos dadas. Não é recomeço o que você fez. Foi fuga. Ele respirou fundo, ajeitando a xícara com um cuidado forçado. Eu não queria que terminasse assim. Você me expôs, me tirou tudo. Não, respondi, mantendo o tom baixo. Eu apenas parei de esconder o que já era verdade. Quem se expôs foi você. Houve um silêncio longo. Ele balançou a cabeça, talvez esperando um gesto de compaixão, talvez testando se ainda havia brecha para a culpa compartilhada. Não dei. Eu queria pedir desculpas, ele disse, quase num sussurro. Pode pedir, falei. Mas saiba que não espero absolvição nem pretendo oferecê-la. O que você destruiu não foi só um casamento, foi uma confiança que sustentava algo maior. E essa estrutura não se reconstrói com arrependimento. Ele abaixou os olhos. Ainda posso fazer algo? Pode, sim, respondi, erguendo a xícara. Pode me deixar em paz. Não quero sua culpa como moeda. Quero silêncio e distância. Ele assentiu, resignado, e ficou alguns minutos ali, como se tentasse guardar o momento em que compreendeu que o fim era real. Quando se levantou, agradeceu, e eu, sem rancor, apenas disse, cuide-se. Foi o suficiente. Fechei a conversa com a tranquilidade de quem devolve algo que não quer mais guardar. A segunda conversa aconteceu por acaso, dias depois, no estacionamento do prédio comercial onde funcionava uma das filiais da empresa. A mulher estava ali, esperando alguém, e quando me viu, hesitou. Por um instante pareceu querer fugir, mas ficou. A aproximação foi breve, e eu percebi no olhar dela um misto de raiva e vergonha. Você deve me odiar, ela disse, sem preâmbulo. Não, respondi, simples. Você não é importante o bastante para isso. Ela ficou sem reação. Eu não sabia que ele ainda era seu marido, oficialmente. Sabia o suficiente para entender o que estava fazendo, respondi, sem elevar o tom. Mas não vim cobrar. Só quero que me deixe fora das suas narrativas. Nenhum de nós precisa continuar nesse papel. Houve um silêncio desconfortável. Ela baixou os olhos, murmurou algo como um pedido de desculpas e foi embora. A cena não teve drama nem triunfo, apenas o fim de um ciclo mal resolvido. Voltei para o carro com uma serenidade que não conhecia. As conversas não trouxeram alegria, mas trouxeram clareza. Fechar aquelas portas com calma, sem gritos ou lágrimas, foi o verdadeiro gesto de liberdade. Nenhuma palavra poderia restaurar o que se perdeu, mas o silêncio posterior era, por fim, meu. Depois da festa, depois do escândalo, depois dos olhares que me seguiram por semanas, veio o silêncio. Não o silêncio pesado do constrangimento, mas aquele que anuncia recomeços. Nos primeiros dias, ele parecia vazio. O som da casa ecoava diferente, o sofá grande demais, a mesa de jantar inútil para uma só. Mas aos poucos, percebi que o espaço não era ausência, era possibilidade. Comecei por pequenas rotinas. O café passado devagar, a música baixa no fundo, as plantas que antes eu ignorava agora ganhavam atenção. O trabalho voltou a ser meu refúgio, mas não mais uma fuga, era expressão. Eu me vi de novo na liderança da empresa que ajudei a construir, com a cabeça erguida, não por orgulho ferido, mas por gratidão à força que havia em mim, mesmo quando pensei que não existia mais. As pessoas, inevitavelmente, continuaram falando. Alguns me olhavam com pena, outros com admiração disfarçada de curiosidade. No começo, me incomodava. Depois, aprendi. As versões que os outros contam são apenas ecos,
O que importa é o som que você escolhe ouvir. E o meu som era o da serenidade. Um dia, uma funcionária nova, jovem, cheia de energia, me chamou na sala dela. Disse que tinha visto o vídeo da festa, que circulou nas redes por alguns dias antes de sumir. Eu temi o que viria, mas ela sorriu e disse: aquilo foi inspirador. Ver uma mulher se defender sem perder o controle. Ver alguém mostrar poder sem gritar. Sorri de volta. Não era coragem o que eu tinha, respondi. Era cansaço. Mas o cansaço também pode nos libertar. Ela riu, e naquele riso entendi que, sem querer, eu tinha aberto uma porta para outras mulheres perceberem que dignidade também é ato de liderança. Com o tempo, aprendi que perdão não é esquecimento. Perdoar não é aceitar o que foi feito, nem romantizar o erro. É apenas se libertar do papel de vítima. Eu não perdoei por ele, perdoei por mim, porque continuar presa ao rancor seria continuar vivendo na sombra do que me destruiu. Comecei a viajar mais. Pequenas escapadas de fim de semana. Lugares com cheiro de mar e som de vento. Em cada viagem, eu descobri uma versão minha que antes estava sufocada por compromissos, convenções e a velha ideia de que mulher forte é a que aguenta tudo. Não. Mulher forte é a que sabe quando ir embora. As noites ainda traziam lembranças. Inevitáveis, humanas. Às vezes, eu revia mentalmente a cena da festa, o momento exato em que tudo desmoronou. E sempre que a dor tentava voltar, eu me lembrava. Aquele desmoronamento foi minha libertação disfarçada. A vida me empurrou para fora de um castelo que eu mesma mantinha de pé, mas que já estava vazio por dentro. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que não venceu uma guerra, mas aprendeu a viver com as cicatrizes dela. As marcas não doem mais, são mapas do caminho percorrido. Não me tornei heroína de nada, apenas alguém que sobreviveu com dignidade. Voltei àquele salão meses depois, para um evento da empresa. As luzes eram as mesmas, as paredes idênticas, mas nada ali me intimidava. Eu andava entre as pessoas com um sorriso tranquilo, consciente de quem era. Nenhum olhar me diminuía, porque ninguém pode reduzir alguém que já se refez de dentro para fora. E quando a noite terminou, percebi que não havia mais raiva, nem tristeza. Só um tipo novo de paz. A que vem quando você entende que a história não acabou mal. Ela apenas acabou como precisava. Não terminei com vingança. Terminei com a coragem de viver do meu jeito. E assim, tudo acabou. E começou de novo.